sobre os desafios, os perigos e a segurança das ovelhas de Jesus. Nós falamos então primeiro do pastor ladrão, né? O pastor ladrão, ele sempre quer roubar alguma coisa das ovelhas, sendo quando ele não rouba as ovelhas, né? E depois nós falamos do pastor mercenário, que ele não se importa muito com o que está acontecendo com as ovelhas, principalmente se é algo que está correndo risco na sua vida ou da comunidade. Ele foge mesmo, ele entrega, ele não quer. E nós ficamos de falar sobre o bom pastor. O bom pastor, o melhor que tem. Glória a Deus. O melhor que tem é o bom pastor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não precisa eu repetir a mensagem para ele dizer que vai postar, né? A mensagem. Aí quem não viu vai ver, né? Depois. Mas nós vamos falar então sobre o bom pastor, dando continuidade aqui nessa mensagem. O texto é de João 10, os irmãos já sabem disso. Em verdade vos asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe um muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Está vendo, hein? Glória a Deus. E depois no verso 7 ele diz: em verdade vos asseguro, ou vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Glória a Deus. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Olha aí. Porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Ele repete no verso 9: qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Vendo aí? Entrará e sairá e ainda encontrará pastagem. Enquanto o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida em abundância, plenitude. Aí ele diz agora, ele tinha falado que é a porta, agora ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos acompanhando aí, né? Eu não sei se os irmãos imaginavam, mas enquanto durante a preparação dessa mensagem, eu fiquei pensando assim, mas que tanto de perigo, né? Que as ovelhas sofrem, tanta coisa, no meio de tanto perigo, talvez alguns de nós nem imaginássemos que como ovelha, as ovelhas passam. Precisamos falar do bom pastor. Na sexta-feira teve um culto na casa do meu pai, nós chegamos lá, um dos irmãos já, evangelista, estava até pregando, ele falou que o pai dele também criava ovelhas. É interessante porque a ovelha, ela é calada. Ele disse que às vezes quando o pai ia matar uma ovelha, amarrava a bichinha assim de cabeça para baixo, irmão, e ela não dava um pio. Ela não abria a boca e ele enfiando a faca assim, ó. Ele falou assim, ela só regalava o olho assim, mas não falava nada, não dizia nada, não dava um berro. No meu coração ficou, sabe? É claro que a gente sabe disso, mas quando uma pessoa que presencia a cena e conta, é diferente, né? Eu estava falando até de Jesus, né? Que o Isaías 53 vai falar que como ovelha muda perante seus tosqueadores, né? E as ovelhas são assim. A natureza da ovelha é essa. Então ela por ser um animal dócil, por ser um animal aparentemente bobo, né? Aparentemente bobo. Há os aproveitadores. Ela, por ser dócil, às vezes ela não tem a iniciativa de tomar uma decisão e de falar alguma coisa, não, que não é desse jeito. Normalmente isso não acontece. Um ou outro é que vai fazer isso.
Mas via de regra a ovelha é assim, calada. Inclusive, o pastor Cleilson, numa das suas mensagens, eu estou pensando até em passar aqui no próximo domingo. Vamos ver o que Deus vai falar aí, preparar, né? Ele falou isso mesmo, um pastor de ovelhas na Palestina, e foi perguntado acerca do que ele estava fazendo com a ovelha, porque ele usa tanto o cajado quanto a vara. Então ele pega ali a ovelha, às vezes, que se desgarrou e está caído lá num buraco, num lugar de difícil acesso, ele pega ali com o cajado, né? É como se fosse uma bengala, né? Ali ele pega, coloca ela no colo ou nas costas, quebra a perninha dela, e aí foram perguntar a ele, mas por que você faz isso? E depois enfaixa, né? Quebra a perna, põe o remédio e enfaixa. Então, por que você faz isso? Porque era uma ovelha rebelde. Era uma ovelha rebelde. Então eu quebro a perna dela, porque aonde ela vai, as outras seguem. E ovelha é assim. Não tem gente que é assim? Às vezes está saindo da igreja, chega no ouvido de um. Nós já passamos isso aqui no começo do meu ministério. Os irmãos estão aqui desde o início, né? Assim que eu assumi, teve uma situação dessa aqui. Uma pessoa que chegou e depois saiu de casa em casa, né? E algumas pessoas, não a maioria, mas um ou outro acabou se desviando, saindo. Então é assim, a ovelha, aí ele falou isso, eu quebro a perninha dela, né? Na parte assim, superior, e vou tratando e enfaixo. E ela fica boazinha depois. Porque ela não desvia as outras ovelhas. Porque senão eu vou ter trabalho com um monte de ovelhas. Porque todas seguem ela, por ela ser rebelde. E aí que a pessoa foi e agora eu entendi. Então às vezes isso acontece. Então são perigos e desafios que, como ovelhas de Jesus, nós passamos. E talvez a gente não imaginasse tanto perigo, tanto risco que a ovelha corre. Mas nós estamos aqui hoje para falar sobre esse personagem que é Jesus Cristo. Amém. E ele próprio se apresenta no texto como a porta e o bom pastor. Na realidade, meus irmãos, encontramos, eu acho que eu citei semana passada, dois outros personagens, né? Que é o porteiro, que está aí no verso 3. O porteiro, para esse o porteiro abre, né? Está aí no verso 3. E temos o estranho no verso 5. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. São dois personagens encontrados aí, que até daria para discorrer alguma coisa de cada um deles, mas eles aparecem mais como personagens incidentais aí nesta parábola que Jesus fala. Poderíamos dizer que o porteiro se parece com o Espírito Santo, que é aquele que guarda a igreja para apresentá-la ao Senhor Jesus no dia de sua vinda. E sobre o estranho, pode ser qualquer um desses dois ou dos três mencionados, o ladrão, o mercenário ou o lobo, né? Mas o sermão ficaria bem mais extenso, e eu acredito que a elucidação do que foi dito até agora já seja o bastante para o nosso propósito. Pois bem, então entremos na primeira figura a qual Jesus se compara. No verso 7 ele diz: eu sou a porta. Todo mundo junto? Eu sou a porta. Quando que Jesus disse isso? Ele disse isso quando começou a expor as características e os propósitos do ladrão. Nós já vimos que ele falou no primeiro versículo: quem não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas vai por outra passagem, procura outra passagem, sobe à procura de outra passagem. Nós falamos que não era coberto, né? Era um muro construído de pedras. Então o ladrão tinha um porteiro, principalmente à noite, então tinha que passar pelo porteiro.
O ladrão não ia passar pelo porto, ele não é conhecido. Então ele sobe por outra parte. Foi essa hora que eu soube, quando esse assunto que Jesus está falando, quando ele se chamou ou se declarou como sendo a porta. E como já vimos, enquanto ele fazia isso, enquanto ele fazia essa declaração, ou enquanto ele falava sobre esse assunto, o círculo dirigente religioso de Israel estava atordoado, porque sentiam-se acusados e condenados com esta palavra. E transferindo suas responsabilidades, eles constantemente acusavam o próprio Jesus de não ter passado pelas portas das escolas religiosas judaicas. E falamos sobre isso também. E é aqui que Jesus fala: eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, essa afirmação tem um valor profundo para nós, para a igreja, como ovelhas de Cristo. Ela quer dizer duas coisas. Primeiro, que ele, Jesus, é o único acesso legítimo e real ao pátio, ao aprisco ou ao curral, aonde as ovelhas de Deus estão reunidas. Amém, Senhor. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa. Todo pastor humano deve passar por essa porta para ter acesso às ovelhas. Somente através de Jesus o pastor humano chega de fato e legitimamente até o povo de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quem simplesmente quer se aproximar do povo de Deus a partir de si próprio, sem passar pela porta que é Jesus, é comparado ao ladrão, o que sobe pelo muro para dentro do aprisco das ovelhas. E fazendo isso, ele demonstra que tem outras intenções. Qualquer pessoa que quer entrar em qualquer lugar que não seja pela porta, fica de olho. Segunda coisa, as próprias ovelhas também se ajuntarão às outras se tão somente passarem por essa porta. É somente através dessa porta, Jesus, que chegamos verdadeira e corretamente a ajuntarmos as ovelhas de Deus. E essa porta não é uma doutrina sobre Jesus, por mais certa que seja essa doutrina, é o próprio Jesus em pessoa. Ele diz: eu sou a porta. Temos de estar nele, viver nele, para realmente chegar, através dele, a estar na companhia das suas ovelhas. Quando não existe esse relacionamento com Jesus, não se passou pela porta ainda, e não tem uma nova vida. O verso 9 diz que somente por essa porta obteremos a salvação. Ele diz: eu sou a porta. Qualquer pessoa ou todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele é o acesso legítimo, por ser a única porta de salvação. Enganam-se as pessoas que dizem: todos os caminhos levam a Deus. Enganam-se as pessoas que dizem que não importa o caminho que você vai seguir, o que importa é que você vai chegar a Deus. Estão enganados. Jesus falou que Ele é o único acesso. Ele é o acesso legítimo, é a única porta. Fazemos parte da multidão dos salvos unicamente através dessa porta. Não é por nascimento, ou por costumes, ou tradição de quem quer que seja, ou o fato de ter crescido, nascido e crescido na igreja, que nos torna membros dos redimidos. Não. Como sempre digo, filho de peixe, peixinho é, mas filho de crente, crentinho não é não. Tem que se converter também, passar pela porta também. Glória a Deus. Agora, naturalmente pode acontecer
de alguém passar por muitos caminhos para se chegar nessa porta. O verso 38, a gente não chegou a ler, mas ele dá uma indicação disso. Olha o que Jesus diz com o círculo religioso. No 37 ele disse: se não faço as obras de meu Pai, não acreditais em mim, mas se as faço, mesmo que não acreditais em mim, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, às vezes, pelas obras, há pessoas que chegam a Jesus por causa das obras que ele faz. Pode acontecer que através das obras de Cristo, pessoas atinem com a porta principal. Isso que é importante. Alguns vêm após receber alguma cura, outros após receber uma libertação, outros apenas talvez por curiosidade inicialmente, mas o importante é que se deparem com a porta certa. Amém, Senhor. Naturalmente, a partir daí, se deparou com a porta certa, não existe uma multiplicidade de portas para a vida eterna, não. Existe somente essa. Essa é a porta da salvação, para o início da nova vida. Só que não para por aí, irmão. O final do verso 9 vai nos dizer isso. A ovelha tem que ir e vir constantemente, passando por essa porta. Quem foi redimido por Jesus e agora tem uma nova vida, que é que diz aí o verso? Entrará e sairá para achar pastagem. Entra e sai, isso é diariamente. Quem teve nova vida, não pense que agora se tornou um autônomo da fé, que possui em si mesmo tudo o que precisa, pode viver por si próprio, ele é independente. Não. As ovelhas têm de sair diariamente pela porta para achar pastagem. Assim acontece com cada pessoa salva durante toda a sua vida, por mais velha que possa se tornar. Porque pode acontecer, de vez em quando eu encontro uns que são mais velhos, né? Não, eu estou há 30 anos, né? Eu sou crente há 30 anos, mas ele não vai mais na igreja, não preciso mais. É comum a gente achar, não preciso de escola bíblica dominical, eu já sei tudo. Já vi desse tipo. Eu posso até tomar um gole ali, não tem problema nenhum. E sai às vezes com um grupo de amigos para tomar um gole. Se fosse um gole só, né? Não tem problema nenhum. A pessoa vai ficando mais velha, acha que está na fé e começa a relaxar. Aí você pode falar, cuidado que Jesus pode quebrar sua perna. Né? Afinal, não existe pastagem que possa ser encontrada e usufruída por nenhuma ovelha, independentemente de Jesus. Sempre o achar pastagem é possível apenas por intermédio de Jesus. É Ele que entra com as ovelhas, deixa ela lá, e Ele que sai com as ovelhas. Amém? Amém. A outra figura que Jesus também se apresentou no texto é que Ele é o bom pastor. É o verso 11 que a gente leu aí. Eu sou o bom pastor. Ele é a pessoa autorizada a entrar pela porta. Olha o verso 2 e 3. Aquele que entra pela porta é o... Verso 2. O pastor das ovelhas. O que o porteiro faz contra ele? Para esse o porteiro abre a porta. Olha aí. Afinal de contas, o porteiro conhece o proprietário. O proprietário que pôs o porteiro lá, que está pagando o salário dele para ele ser porteiro. Mas veja que interessante, o pastor chegou lá no pátio interno, no aprisco, entrou lá no aprisco. Mas lá a figura está dizendo que há ovelhas de diversos proprietários.
Como que ele faz para saber quais são as suas? Está todo mundo misturado ali. Irmãos amados, surpreendentemente, ele chama elas pelo nome. Glória a Deus. E elas seguem. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Ele conhece cada uma pelo nome. A figura dos diversos proprietários também aqui não é importante, aparece apenas para revelar que as ovelhas conhecem o seu dono. Então, quando Jesus chega, uma coisa maravilhosa acontece, é vislumbrada. Ele conhece as que são suas e elas o conhecem também, por isso seguem. Olha que interessante isso, né? As ovelhas ouvem a sua voz, verso 3. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Leonardo, sim, Senhor. Cleusa, sim, Senhor. Maria Helena, sim, Senhor. Luzia, estou aqui, Senhor, presente. Não dá para falar o nome de todo mundo. Mas é assim. Eu vou dar um exemplo, irmãos, do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento, para a gente entender, ou entender não, para fazer uma aplicação sobre esse negócio de conhecer a voz do Senhor. Registra-se no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. Todo mundo sabe dessa história. Era um menino, era uma criança, Samuel. E a Bíblia diz que ele ainda não conhecia a voz do Senhor. Ele era uma criança. Porque o Senhor apareceu lá, uma voz, né? E chamou ele pelo nome. Samuel, Samuel. E, vou lá. Chegou lá, não é ela. Você está me chamando? Não. Estou não, volta lá. Na terceira vez, ali, caiu a ficha, né? Falou, se alguém te chamar, fala, Senhor, porque eu teu servo. Isso é interessante, meus irmãos, porque Samuel, sendo uma criança, ainda estava aprendendo a conhecer a voz do Senhor. Mas e depois? Você encontra Samuel, depois de adulto, perguntando a alguém de quem era aquela voz que falava com ele? Não. Ele aprendeu a conhecer a voz do seu Deus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus. Precisamos aprender a conhecer a voz do seu pastor, do nosso pastor. Agora no Novo Testamento, eu queria que você abrisse comigo no Evangelho de João mesmo, onde nós estamos, no capítulo 20, ali as expensas da ressurreição. Chegou lá o pessoal na sepultura, não viu Jesus, né? E estava lá, olha a partir do verso 11. Por outro lado, Maria continuava do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Olha a resposta dela, porque levaram meu Senhor, e não sei onde colocaram. Assim que disse isso, olhou para trás, viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era ele, não. E Jesus perguntou, mulher, por que estás chorando? A quem procuras? E ela, imaginando que fosse o jardineiro, falou, se o tirasse daqui, se tu tirasse daqui, dize-me onde o colocaste e eu levarei. Então Jesus falou o quê? Maria. É a voz do meu Senhor. Ela voltando-se, exclamou também em aramaico, né? Rabone, que quer dizer mestre. Assim que Jesus chamou ela, pelo nome ela conheceu a voz dele. Aleluia. Aleluia. Glória a Quando Jesus. Jesus te chama pelo nome, você sabe quem está te chamando? Às vezes nós vamos fazer até alguma coisa errada. Será que ele não fala lá no interior? Charles,
Então, às vezes, a gente está precisando de uma decisão e ó, o caminho é esse. Você conhece a voz do Senhor? Para você saber a hora que você tem que parar, a hora que você tem que ir. Louvado seja Deus. Precisamos conhecer a voz do Senhor. Amém. Ele é o bom pastor. Para a gente não ir atrás do estranho, que é o que o texto está dizendo. Continuando o texto. Depois de conduzi-las para fora, aí começa o verdadeiro serviço pastoral, que é o que o texto está dizendo aqui. Ele entra, chama pelos nomes e sai com elas, para levá-los, levá-las a fazer o serviço que ele tem que fazer. Temos que observar que esse conhecer não é mera constatação de fatos, tipo, esse é o meu Senhor, como acontece frequentemente com o povo do mundo de modo geral. O povo do mundo anda falando em Deus, pode até gritar que acreditam em Deus e que Deus está com eles, mas está? Eles conhecem a voz de Deus? Desigrejados, então, misericórdia. Não admitem que estão se distanciando cada vez mais dos propósitos de uma ovelha de Jesus Cristo. Eles querem até que Jesus siga eles, e não eles seguirem Jesus. Insistem em afirmar que sua fé em Deus é inabalável. Embora, eu quero aqui fazer pela primeira vez uma observação sobre desigrejados. Sempre quando eu falo desigrejados aqui, eu estou falando dos rebeldes. Existem desigrejados que não são rebeldes. Existem desigrejados que estão impossibilitados de irem à igreja. Eles estão desigrejados porque estão sem forças, caíram na fé e da fé, mas eles não querem continuar assim. Ele é um desigrejado, mas Deus está tomando conta do coração dele e está preparando para que eles retornem. Esse é o desejo do coração deles, está vendo? Mas o desigrejado, rebelde, que acha que não precisa de igreja, não precisa de ninguém, não precisa de nada, é desses que normalmente eu tenho falado. Então aí eu queria diferenciar isso aqui pela primeira vez. Nós vamos continuar. O que o texto nos ensina é que esse conhecer não é nada disso que estão dizendo. Eu conheço a voz de Deus, eu conheço a voz de Jesus. É uma confiança que se entrega esperançosa e obediente ao pastor. Medo e desconfiança natural em pessoas que as ovelhas não conhecem, que são chamados aqui de estranhos, são substituídos por entrega e confiança no verdadeiro proprietário delas. Glória a Deus. Quando Jesus fala com a ovelha dele, ela sabe. Ela sabe que é ele que está falando. Com uma longa e dolorosa paciência, Deus havia observado os pastores incompetentes negligenciar e destruir as suas ovelhas. Nós lemos isso semana passada, lá no Antigo Testamento, naqueles versos que nós lemos. E naqueles versos aparece ali que ele havia prometido que cuidaria bem do seu rebanho. Foi? Agora ele cumpre essa promessa. Chegou Jesus, o único e verdadeiro pastor. Amém. E ele possui uma marca incontestável. Olha a marca desse pastor. Aí no verso 11 mesmo, quando ele disse: eu sou o bom pastor. Olha a marca. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se parece com um mercenário? Não, o mercenário foge, ele fica. Até então, meus irmãos, agora a vida das ovelhas estava marcada pela incerteza. Quem virá tomar conta de nós? Havia muitos ladrões e salteadores que se apoderavam do rebanho e o maltratavam. Jesus chegou como bom pastor. Ele nunca pensou apenas em si mesmo, mas sempre pensou nas suas ovelhas. Amém. Por que ele deixou a sua glória junto ao Pai? Por causa das suas
ovelhas. Amém. Porque o Verbo se tornou carne e partilhou a nossa existência por causa das ovelhas. Porque o Logos se tornou o servo sofredor que sofreu, verteu sangue e morreu por causa das ovelhas. Há somente uma resposta: por causa das suas ovelhas. Glória a Deus. Totalmente ao contrário do ladrão que vem para roubar, matar e destruir. Ele veio para que as suas ovelhas tenham vida em abundância. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, diante de palavras como essas de Jesus, ninguém precisa ter medo dele. Ninguém precisa temer que esse pastor seja igual o ladrão lá. Aqueles ladrões que sempre roubaram das ovelhas. Não, esse aí não tira algo ou rouba algo das ovelhas. Sua obra unicamente é dar. Amém. Senhor. Glória a Deus. E o que ele dá é vida, vida real, significativa. E ele não concede essa vida de forma minguada, precária. Para ele não é suficiente que você tenha um pouquinho de vida. Não. Você tem que ter vida abundante. Amém. Você tem que ter muita vida. Você tem que ter vida eterna. Amém. O verso 28 e 29 faz-nos ainda outra declaração surpreendente. Ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas, que dia que elas perecerão? Jamais. Nunca perecerão. E outra coisa, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Oh, glória a Deus. Vai, povo! Aleluia. Vai, lobo! Vai, povo! Tenta arrancar! Olha o verso 29. Meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Amém, Senhor. Ninguém Glória a Deus. nada conseguirá arrebatar as ovelhas da mão dele e do Pai. A mão desse pastor é uma mão forte, viu? Quem tentar arrancar as ovelhas dessa mão não terá êxito. Glória a Olha, Deus. irmãos, é surpreendente o apóstolo Paulo em Romanos 8, que ele vai dizer: nós cantamos aqui, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem qualquer outra coisa, criatura, qualquer coisa que você possa pensar, nada tem o poder ou a capacidade de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Ou seja, todas essas coisas estão no nível abaixo. Então não se deixe levar pelos acontecimentos da sua existência para dizer que está triste, que pensa em desistir, para dizer que no momento não dá. Não se deixe levar pelas ocorrências. As coisas acontecem mesmo. Nada tem o poder de arrancar as ovelhas de Jesus das mãos dele. Amém. Em consequência, diante de tudo isso, estamos abrigados pelas mãos do Filho e do Pai em perfeita segurança. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa colocação de Jesus deve nos fazer reconhecer. Agora nós estamos partindo para a conclusão. Cada um de nós, como ovelhas que somos, como estamos presentes nesta metáfora que Jesus citou? E o que ela tem a nos dizer? E vimos que ser ovelha de Jesus não nos exime de passar por situações de perigo, onde qualquer vacilo pode ser fatal para nós. Por isso é imprescindível apegar-se mais e mais a Ele, conhecê-lo mais e mais. Amém. A partir dessa realidade da vida espiritual ficou clara a diferença entre Jesus e os ladrões. Enquanto eles vêm apenas para roubar, matar e destruir, eles são usados pelo maligno e por suas próprias cobiças. A vida das ovelhas não interessa a esses ladrões. Elas que se percam, desde que eles estejam bem, desde que eles progridam. Jesus não. Ele é o pastor e o dono das ovelhas. Ele entra pela porta. O porteiro lhe abre passagem porque o conhece, assim como as suas ovelhas também o conhecem.
E o mercenário? Mesma coisa. Ele também tem nome de pastor. E como saber das suas intenções? Não é só de olhar que a gente sabe. Não é só de olhar para ele, é olhar o cuidado que ele está tendo com as ovelhas. Que tipo de cuidado está tendo das ovelhas? Mas em contrapartida, temos o bom pastor Jesus, que não corre na hora do perigo. Não deixa as ovelhas lá para salvar a sua própria vida. Não, ele disse: eu dou a minha vida espontaneamente. Aleluia. Glória a Deus. Temos ainda o medonho lobo, que nós falamos, que pode operar sua maldade entre as ovelhas, dentro, do lado de dentro, ou pelo lado de fora, aguardando uma oportunidade de arrebatá-las da segurança do aprisco, ou do lado de dentro, seus agentes que operam internamente. Mas uma coisa é certa, meus amados: cada um dos pastores que foram chamados por Jesus para apacentar as ovelhas dele devem reconhecer seu papel secundário nesta obra. É uma obra-prima e honrosa que será recompensada ao chegarem na glória celestial. Mas todos, enquanto não chegarem lá, devem ter Jesus, o bom pastor, como espelho no apacentamento do rebanho. Glória a Deus. Naturalmente, os pastores humanos colocados por Jesus não são perfeitos como ele. Não são e não serão perfeitos. Mas eles também não devem ter interesses escusos. Não devem ter interesses secundários. O serviço e interesse de Jesus foi e é dedicado exclusivamente às suas ovelhas. Desde o começo, Jesus deixou claro que a sua vida era de renúncia e de entrega, e como resultado traria vida aos outros. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele se tornou pobre para que nós tivéssemos tudo. Amém. Amém, Senhor. É tudo. Nós temos tudo. Ainda não desfrutamos de tudo, mas ao chegarmos na glória celestial, nada será retido para aqueles que entrarem. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Já dissemos, a vida em abundância. É tudo. A vida é fé. E para terminarmos, nós começamos falando que esse problema aí, e esta parábola aconteceu por causa da cura do cego de nascença no capítulo anterior. Nós falamos isso no começo, na introdução. E agora eu quero terminar voltando nesse cego lá. Como é que Jesus, ele era cego? Ele não via Jesus, ele não conhecia Jesus. Conversou com Jesus, Jesus fez um lodo, colocou no olho dele, mandou ele lavar. Quando ele voltou, já estava vendo, mas Jesus não estava mais lá. E deu o bafafá que deu com os líderes religiosos. Ele voltou vendo lá, mas Jesus não estava. Depois de toda a confusão, de todo esse bafafá, Jesus se reencontra com ele. Mas ele não tinha visto Jesus, mas ele tinha ouvido. As ovelhas conhecem a voz, ouvem a voz do seu pastor e conhecem a sua voz. Essa é a prova de que alguém é ovelha de Cristo. Você e eu conhecemos a ovelha dele? Amém. A voz do Senhor? Amém. Como ovelhas conhecemos a voz do nosso pastor? Amém? Amém. Que o Senhor nos dê essa capacidade. Amém, Coloque Senhor. em nós essa capacidade. Mantenha em nós essa capacidade de conhecer a sua voz. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus.